Bom, sejam bem-vindos a mais um Papo Reto aqui do Manual do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo essa conversa nossa. É um grande prazer aqui ter mais um bate-papo, nome que foi muito pedido em outras entrevistas que a gente já teve aqui. E para você não esquecer de deixar aqui embaixo o seu like, a sua opinião nos comentários, que isso é muito importante para a gente fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Se você ainda não é inscrito, também aperta esse botão vermelho que tem aqui embaixo para você se inscrever e não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos sempre que a gente lançar toda semana aqui no Manual do Brasil. Professor Samuel Pessoa, muito bem-vindo aqui ao Manual do Brasil. A primeira pergunta, eu queria que rapidamente você contasse aqui para a gente quem é o Samuel Pessoa. Poxa, eu sou professor de economia, eu tenho 58 anos, nasci em São Paulo, fiz física na USP e fiz um doutoramento em economia, uma tese sobre choque do petróleo com o professor Pastore. Dei aula no departamento de economia da Unicamp, era professor de cálculo 2 lá, depois fui professor da FEA-USP, e durante uns 10 anos eu fui professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Durante 8 anos eu fui assessor do senador Tasso Gereissati, foi uma experiência profissional super legal, trabalhar 2 dias por semana, ser votado no gabinete do senador, de 2003 a 2010, e hoje eu sou chefe da pesquisa econômica da Julius Baer Family Office, que é um multifamily office aqui na Faria Lima. Sou pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV-IBRE, e sou colunista da Folha de São Paulo. Todo domingo, no Caderno de Mercado, tem uma coluna minha já há 9 anos. Impressionante, o tempo passa. Pô, que legal. Aí. Samuel, uma dúvida aqui que a gente vê muito se falar, né, quando a gente liga análises econômicas, a gente vai ver economistas e até em artigos, né, que as pessoas sempre falam que o Brasil é um país que tem voo de galinha, né, que o Brasil ele cresce, mas ele nunca desponta, que o Brasil ele tem picos de crescimento, mas na verdade ele nunca tem um crescimento comparado a outros países, né? Se a gente pegar os últimos 10 anos, por exemplo, o Brasil não cresceu nem 1%, né, o seu PIB a cada ano. Como é que você explica isso? O que você acha que é um diagnóstico aí dessa falta de crescimento que a gente tem aqui no Brasil? A gente cresceu muito de 1930 a 1980. Então, nós tivemos um período lá de crescimento forte. Foi um crescimento de péssima qualidade. Deixou um legado terrível. Uma parte das nossas dificuldades é legado desses 50 anos de crescimento forte, mas muito desequilibrado, com muito descaso com a área social, o investimento educacional nesse período foi risível, acumulamos um atraso social muito grande. Depois, na redemocratização, eu acho que a gente está com dificuldade de construir coletivamente um contrato social que atenda às necessidades da sociedade, principalmente, isso está muito claro no texto constitucional de 89, a área social, ou seja, há uma demanda para que o Estado brasileiro ofereça uma série de seguros públicos, e a gente construir esse Estado e, simultaneamente, construir mecanismos e instituições que estimulem o crescimento econômico. A gente não conseguiu construir esse contrato. Eu acho que tem 2 dificuldades, e essas 2 dificuldades estão associadas aos 2 processos de escolha social que existem. São 2 processos muito diferentes, mas eles ocorrem simultaneamente no Congresso Nacional e é muito difícil separar um do outro. Então, uma dificuldade é mais fácil de entender. Nós somos uma sociedade muito desigual, uma sociedade muito democrática. O Brasil é muito democrático. E em democracia com desigualdade, o que acontece? Em geral, você tem questões que rico tem uma visão de mundo, tem um desejo, tem um objetivo, pobre tem outro. Se a gente imaginar que para essa questão tem uma certa continuidade, ou seja, a preferência de um pobre é de um jeito, de um cara que está próximo dele é parecido, e você vai continuamente alterando até chegar na preferência do rico.
né? Tipicamente, você imagina que rico quer que a economia cresça, porque o jeito de ficar mais rico é ter crescimento econômico. É natural você imaginar que o pobre ele demanda serviços públicos e transferências públicas, porque ele precisa ser atendido e tem maneiras dele melhorar a situação dele que não seja só crescimento econômico. Principalmente numa sociedade muito desigual e com passivo educacional e de formação enorme como o Brasil tem, o crescimento econômico deixa muita gente para trás. E essa foi a experiência nossa, por exemplo, entre 1930 e 1980. Então, é natural que, num processo de votação, a preferência que prevaleça é a preferência do cara que está no meio, na meiuca, que a gente chama lá do eleitor mediano. É o cara que metade da população é mais rico do que ele, metade da população é mais pobre. Ora, numa sociedade muito desigual, esse cara ele é pobre, porque a desigualdade significa o quê? Que tem um monte de gente muito rica que faz com que a renda média fique muito maior do que a renda desse cara que está no meio. E, portanto, numa sociedade muito desigual, em que a democracia seja funcional, o processo de escolha social favorece políticas que aumentem a carga tributária e redistribua recursos. Por isso, a gente fez toda a política de valorização do salário mínimo, criamos benefício de prestação continuada, aposentadoria rural e assim sucessivamente. Isso gerou um enorme aumento do gasto público para transferências, pessoas, as famílias, que tem um impacto sobre a pobreza e sobre a desigualdade, mas que reduz o crescimento econômico. Então, essa é uma das questões. Essa questão é pouco grave, porque é um processo legítimo de escolha social numa sociedade que é desigual, muito desigual. Então, é uma opção por crescer aos pouquinhos e redistribuindo junto. Tem um outro processo de escolha social, que é o que o Mancur Olson chamava da lógica da ação coletiva. Tem aquela frase famosa, a democracia é o pior de todos os sistemas, é o pior sistema de todos os outros. Todos os outros, né? Atribui ao Churchill, eu não sei se exatamente foi Churchill que falou isso, mas eu nunca li, eu vi atribuição a ele. Um dos erros, um dos problemas da democracia, isso não é específico do Brasil, isso é geral, que é o seguinte: a democracia ela é vulnerável à lógica da ação do grupo de pressão. O que é a lógica do grupo de pressão? A ação do grupo de pressão. Em geral, grupos pequenos, muito organizados, eles são muito barulhentos e se esforçam muito e conseguem convencer o Congresso Nacional a colocar benefícios para eles, a custas de todo mundo. Como esses caras que recebem os benefícios vão receber muito benefício, eles lutam muito pelos benefícios. Como quem paga a conta é o interesse difuso, é todo mundo não sente o custo no bolso, porque é uma coisa menor. Só que aí, de grupo de pressão em grupo de pressão, você vai enchendo nossa institucionalidade de distorções, de maluquices, que geram uma pressão fiscal, mas, simultaneamente, gera incentivos totalmente errados. A gente acabou de ver isso na aprovação da medida provisória da estatização, da privatização da Eletrobras. É um presidente que não exerceu a liderança, e aí vem o grupo do gás e coloca a sua sinecura lá. Vem o pessoal do carvão, coloca a sua. Vem o pessoal da pequena central hidrelétrica e coloca a sua sinecura. Tudo coisa que vai dar custo público e que vai gerar um benefício privado. O Brasil tem muito disso. É só olhar todos os servidores públicos, né, o poder que os sindicatos de serviços públicos têm, os grupos empresariais, os regimes tributários especiais, que a gente não consegue se mexer. Agora, isso é da democracia, não é só do Brasil. Tem alguma coisa que eu não entendo direito, e agora não é uma afirmação retórica, eu não entendo direito mesmo. Eu tenho algumas ideias, algumas hipóteses, algumas conjecturas, mas, de fato, não é alguma coisa que eu entenda perfeitamente, que é alguma coisa no desenho institucional do nosso sistema político faz com que o sistema político brasileiro seja muito mais vulnerável à lógica da ação coletiva, que é isso que eu acabei de explicar, do que outros países, inclusive quando a gente olha no nosso entorno aqui, no continente. Então, isso e, de certa forma, a interação entre o teorema do eleitor mediano, essa
interação de muita desigualdade com democracia. E essa baixa defesa, essa baixa imunidade da democracia brasileira à ação dos grupos de pressão gera um Estado que é caro, muito disfuncional e dificulta a construção de consensos que gerem crescimento econômico. E isso explica a incapacidade que nós temos, enquanto sociedade, de construir um pacote institucional que atenda aos interesses da nossa sociedade, de garantir seguros públicos mínimos para a sociedade, principalmente aos mais pobres, e, simultaneamente, consiga construir um meio ambiente, um marco legal, um institucional que seja compatível com um crescimento sustentável a longo prazo. E a gente tem que lembrar, tirando os casos do leste asiático, que tem milagres de crescimento, e eu acho que esse não é o caminho brasileiro, os lugares ficaram ricos, a gente pode pensar Portugal, Espanha, podemos pensar até o Chile, que tem uma renda per capita que é o dobro da brasileira, mas principalmente se nós olharmos a experiência norte-americana, desde a segunda metade do século XIX, os Estados Unidos não teve nenhum milagre econômico nos Estados Unidos. Nunca teve milagre lá. Os Estados Unidos teve sempre a característica de ter crescimento persistente. É isso que fez os Estados Unidos ser o país mais rico do mundo durante tanto tempo e continuar a sê-lo. É porque é uma sociedade que consegue manter taxas apreciáveis de crescimento década após década, após década, após década. Nunca tem milagre, mas tem um crescimento persistente e isso resulta nesse país tão rico. Então, acho que a gente deveria ter menos preocupação com crescer muito e mais com construção de instituições que garantam persistência no crescimento. Você acha que essa falta de persistência do crescimento, né, a origem dela, como você colocou, em 1988, lá, a nossa Carta Cidadã, os brasileiros, né, escolheram ali um modelo de Estado maior, né? E aí a gente vem caminhando na implementação dessa carta, que é recente, se a gente comparar com a americana, que é de 1700 e lá vai fumaça. E aí, nos últimos governos, a gente teve, talvez, os governos petistas que tentaram resolver esse problema por um lado, né, aumentando ainda mais o gasto do Estado e com campeões nacionais, com uma série de medidas que não deram resultado. E agora a gente está talvez namorando, né, um outro lado, que é um presidente que foi eleito falando, olha, não, a gente tem que diminuir o Estado, vamos privatizar tudo e vamos diminuir o gasto que não consegue. Você acha que a resposta está nesse meio do caminho ou não? Eu primeiro acho que o presidente atual é uma confusão, né? Quer dizer, ele não quer diminuir o Estado, ele inventou uma história aí para construir uma narrativa que ficasse bonita no processo eleitoral 2018, mas ele é um estatista, sempre foi. Eu tenho até dificuldade de saber exatamente qual a função objetivo do presidente, certamente reduzir o Estado não é. Mas acho que a gente pode falar do ciclo anterior, do ciclo petista, que foi um ciclo sério, um ciclo longo, um ciclo que teve resultados muito positivos, né? O presidente ficou 8 anos e saiu com 85 de ótimo e bom. Isso não é comum. Não? Alguém ficar 8 anos na presidência e sair da presidência com 85% de ótimo e bom. E foi uma hegemonia de um país na presidência da República que durou 13 anos e meio, né? Um período longo. Então, acho que é legal a gente entender o período petista e por que esse período tão virtuoso terminou na maior crise da nossa história. Você pegar entre o segundo trimestre de 2014 e o quarto trimestre de 2016, acho que é a maior perda de PIB da nossa história, desde 1900 que a gente tem dados. Eu acho que se nós tivéssemos dados para o século XIX, a gente tinha que retroagir até a regência para chegar num período economicamente tão difícil quanto esse que nós tivemos no final do período petista. Então, foi um período grave. O que eu acho que aconteceu aí? Essa crise muito forte é o esgotamento de duas agendas. São duas agendas totalmente diferentes. Não totalmente distintas daqueles dois padrões de escolha social que a gente já discutiu. 2 e 2, e esses dois mais ou menos se mapeiam um no outro, apesar de ter muitas diferenças. A primeira agenda é exatamente a primeira do outro lado lá. É o contrato social da redemocratização,
que é o desejo da sociedade, expresso no texto constitucional e renovado a cada pleito eleitoral desde então, de construir no Brasil uma versão tropicalizada do estado de bem-estar social padrão europeu continental. A gente escolheu isso e a gente conseguiu financiar muito, a gente fez isso e conseguimos financiar, conseguimos aumentar a carga tributária de 10, 12 pontos percentuais do PIB, porque a gente aumentou muito imposto, mas além de aumentar muito imposto, com a estabilização da economia, com uma série de medidas que aumentaram a eficiência da economia, a gente gerou uma janela em que, ao longo de uma década aproximadamente, o simples processo de funcionamento da economia, sem criar novos impostos, o funcionamento natural da economia gerou um aumento de receita mais do que proporcional ao crescimento da economia. Essa década, você fala, é 2010, 2020. Não, essa década virtuosa é de 2005, 2004 a 2011. Na verdade, vem desde 99. A 99 foi um ano que a gente fez um ajuste fiscal duríssimo, aumentando muito imposto, aí aumento de imposto mesmo, aumento de alíquotas. O Everardo Maciel, secretário da Receita Federal do governo FHC, abriu a sua caixa de ferramentas e foi procurar onde dava receita, e a gente tem que agradecer a ele por isso, porque ele sustentou a moeda, sustentou o real, sustentou a inflação baixa, naquele período difícil em que o câmbio flutuou e que havia uma possibilidade real de nós voltarmos à inflação, depois de 5 planos de ajustamento errados. Aí a gente fez um ajuste fiscal em 99 de 3 pontos percentuais do PIB, 2,5 por aumento de carga tributária. Aí nós iniciamos uma dinâmica de crescimento virtuosa, porque a gente estava com estabilização, tínhamos construído um arcabouço macroeconômico que era o tripé que fazia sentido, e aí a gente colheu o crescimento. Nesse período, que foi lá de 2000, 2001 até 2011, aconteceu uma coisa, que a taxa de crescimento da receita de impostos foi maior do que a taxa de crescimento do PIB. E conseguiu financiar uma taxa de crescimento do gasto público, que também foi maior do que a taxa de crescimento do PIB. Porque o problema do contrato social da redemocratização é que ele só fica de pé se a receita crescer mais do que o PIB, porque o contrato social demanda que o gasto cresça mais do que o PIB. A gente tinha essa inconsistência. Quando a gente estava vivendo aquele período, a gente sabia que essa inconsistência existia, e a gente estava só esperando o momento em que a receita ia deixar de crescer daquele jeito maravilhoso, porque não é um equilíbrio macroeconômico permanentemente, sem a criação de novos impostos, a taxa de crescimento da receita ser maior do que a taxa de crescimento do PIB. Ou seja, o que você está falando é que a gente começou a arrecadar melhor e mais, por 2 motivos, até a eficiência e também aumento de impostos, para sustentar todo esse Estado que a gente quis lá em 88. Só que isso tem um limite. Exatamente. Mas nessa janela a gente teve o boom de commodities. E o Estado é sócio do boom de commodities. Quando tem boom de commodities, a receita melhora. A gente está vendo isso agora. A receita está bombando por conta do boom de commodities. E além de boom de commodities, por uma série de ganhos de eficiência da economia, em que a estabilização é um elemento importante, foi um período longo em que a formalização da mão de obra aumentou. Quando você formaliza um trabalhador, ele paga mais imposto. Então, pacote de um monte de coisas, tudo virtuoso, fez com que durante uns 10, 11 anos a taxa de crescimento da receita fosse maior do que a taxa de crescimento do PIB e conversasse com a taxa de crescimento do gasto social requerido pelo contrato social da redemocratização. A partir de 2011, esse jogo parou. A receita passou a ter um crescimento normal, ou seja, crescer junto com o PIB. Só que aí o contrato não foi renegociado. Então, a presidente Dilma, naquela época, se ela tivesse liderança, ela tinha que chamar a sociedade, chamar o Congresso e dizer, olha, ou a gente faz um monte de reformas para cortar o crescimento do gasto, ou a gente faz aumento de tributos. E aí o Congresso é soberano, ele decide. A gente empurrou com a barriga e fomos construindo uma crise fiscal. Então, o primeiro elemento da grande crise brasileira, que fez com que nós desandássemos, foi o esgotamento do contrato social da redemocratização e a incapacidade da classe política, muito em função da baixa qualidade da liderança, tanto Dilma Rousseff como Jair Bolsonaro, são 2 lideranças de baixa qualidade, e é muito difícil a gente tratar de problemas difíceis nossos
quando a liderança é ruim, porque o nosso desenho institucional demanda muito da presidência da República. Essa incapacidade nossa de lidar com essa inconsistência fiscal nossa. Inconsistência fiscal, Pedro, não é uma questão técnica. O Estado não arrecada o suficiente. Não. Consistência fiscal é um sinal de profunda fratura na sociedade. Inconsistência fiscal significa que aquele Congresso Nacional, aquela sociedade, escolheu uma estrutura de gastos e ela mesma escolheu uma estrutura de receita e uma coisa não conversa com a outra. É um problemão. Se ninguém investe num país que não consegue construir intertemporalmente um Estado solvente. Então, esse é o primeiro problema que apareceu. E a gente está lidando com ele até hoje. Quer dizer, a partir de 2011, que você está falando igual na casa das pessoas, né? O cara ganhava 10. E aí, a partir de 2011, ele começou a pegar aqueles 10 e gastar 11, 12, 13, 15, e começou a jogar para debaixo do tapete aquela dívida para financiar os custos dele dentro da casa dele. Só que isso é insustentável, óbvio, né? É o que você está falando. Era mais ou menos assim. Até 2011, ele, por uma série de motivos, ele estudou mais, ele cuidou da saúde dele, ele estava mais produtivo, então até 2011 a receita, o salário dele crescia, e aí ele criou uma série de expectativas com ele, com a esposa dele, com os filhos dele, de crescer os gastos. Aí em 2011 teve uma mudança no ambiente no qual ele está inserido, e ele deixou de observar aquele crescimento de salário dele. O salário dele não parou de crescer, só que passou a crescer uma velocidade mais baixa. Ele tinha que chamar todo mundo e dizer, gente, toda aquela expectativa que a gente tinha, a gente vai ter que mudar. Ou convencer as pessoas que, olha, eu vou trabalhar mais, você vai ter que trabalhar mais para a gente ter mais dinheiro para pagar isso. É muito comum o economista dizer, mas Samuel, você está fazendo um argumento de uma família para um país. Um país, PIB não está dado. Você pode produzir mais. PIB não está dado se você não estiver a pleno emprego. Se você estiver a pleno emprego, o PIB está dado. O nome diz, PIB de pleno emprego. E todas as contas que eu conheço, o Brasil virtualmente, entre 2005 e 2015, operou a plena capacidade full. Isso, aliás, é um dos motivos que explicam por que os juros eram altos, apesar de uma valorização cambial tão grande. Então, o primeiro motivo que gerou a crise foi esse esgotamento da política fiscal e a incapacidade da política de colocar todo mundo no Congresso Nacional e dizer, olha, gente, ou a gente aumenta impostos, ou a gente corta gastos, ou a gente faz um pouquinho de cada coisa. Aí ficou claro essa crise fiscal em 2015 e a gente está desde então, no primeiro mandato, no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, já se fez algumas reformas importantes, controle de pensão e tal, que deu para fazer, se fez. Depois fizemos o teto do gasto, revimos toda a relação do BNDES com o setor produtivo, fizemos reforma da Previdência, fizemos agora esse ano a PEC emergencial e estamos fazendo. Tem um longo caminho para a gente reconstruir o equilíbrio fiscal. E reconstruir o equilíbrio fiscal é nós, enquanto sociedade, desenharmos um Estado e desenhar fontes de financiamento para aquele setor público e as duas coisas conversarem. Agora, a segunda coisa que gerou o esgotamento não tem nada a ver com essa, é totalmente diferente. O que é? Quando a gente está desde o governo Collor até o período em que o ministro era o Antônio Palocci, foi um longo período de modernização das nossas instituições, de liberalização dos mercados. Mas, Samuel, como liberalização dos mercados? Você não acabou de falar que a carga tributária subiu 12 pontos percentuais do PIB? Que liberalização é isso? É o seguinte, aí a gente não pode confundir. Tem duas dimensões de institucionalização do setor público na economia que são meio ortogonais, são independentes uma das outras. O que a gente quis na Constituição de 88, na Constituinte de 88, que ficou no texto constitucional, a escolha social, não foi Estado intervir na economia, não foi isso. O que a gente escolheu lá foi carga tributária alta e serviços públicos. É outra coisa. Serviços públicos não é intervenção do Estado na economia. A gente
quer educação pública de qualidade para todo mundo, a gente quer um sistema universal público de saúde para todo mundo, a gente quer que o Estado garanta aposentadoria, que é um seguro contra a perda da capacidade laboral, a gente quer que o Estado garanta um seguro contra a pobreza, que seria o Bolsa Família, e assim sucessivamente. A gente quer esses seguros públicos e, para isso, tem que ter carga tributária. Agora, em nenhum momento a gente diz que a gente quer ter empresa estatal. Em nenhum momento a gente diz que a gente quer uma economia fechada. Em nenhum momento a gente diz que a gente quer um BNDES grandão com 15% do PIB de financiamento lá. Percebe a distinção das duas dimensões? Ou seja, o que você está falando é que talvez o governo, o governo petista, por exemplo, tenha transmutado um pouquinho a ideia, dizer, olha, para eu ter esse estado de bem-estar que a gente escolheu lá em 88, eu vou ter mais intervenção do Estado, e não necessariamente uma saída do Estado, um maior recolhimento de impostos, mais eficiência nesses serviços públicos que deveriam ser mais eficientes, que foi a nossa escolha lá atrás. Então, o que eu estou dizendo é que, tanto no período FHC como no período petista, tem uma continuidade. A continuidade é no aumento da carga tributária e na construção do estado de bem-estar social. Por exemplo, tem um número que eu descobri outro dia que eu fiquei surpreso. O governo FHC desapropriou o prefeito de reforma agrária mais terra do que todo o petismo. O governo FHC é um governo de esquerda, não é de direita. É uma mentira esses petistas que ficam dizendo que o governo FHC era um governo liberal de direita. Não tem nada de direita num governo que aumenta a carga tributária, que aumenta o gasto social, que aumenta o salário mínimo, que faz reforma agrária, etc. É um governo social-democrata. A diferença entre o período do petismo e o FHC não está na construção do estado de bem-estar social. Está no intervencionismo, e essa diferença aconteceu quando saiu Antônio Palocci do Ministério da Fazenda e entrou o Guido Mantega. E aí essa agenda do intervencionismo não é uma agenda da sociedade. Tá? Essa é uma agenda, por um lado, dos grupos de pressão, né? Porque esse intervencionismo do Estado, você cria muito espaço para criar favorecimento para grupos. Mas também é uma agenda dos economistas e intelectuais petistas, de esquerda. Em geral, os economistas de esquerda, eles olham a Coreia. A Coreia era pobre, ficou rica. Eu, um economista mais liberal, não tem nenhum problema com carga tributária alta e o estado de bem-estar social. Não é isso. Eu acho que a regulação do Estado na economia tem que ser leve. Então, eu olho a Coreia, eu digo, a Coreia é rica porque tem o melhor sistema educacional do mundo, dos melhores, e a taxa de poupança é 35% do PIB. E mercado funciona. Qualquer economia de mercado que poupe 35% do PIB e que as pessoas estudam, tudo que estudam na Coreia vai ficar rica. Os economistas de esquerda heterodoxa, eles acham que eu estou errado, e eles acham que a Coreia ficou rica porque tem um BNDES deles, financiando os campeões nacionais deles, são os querados. E o pior é que eles têm razão num ponto. Tudo isso que eles falam aconteceu de fato. Não é que eles estão inventando, não estão inventando nada. Teve o BNDES deles, teve o Queratos dele, teve os campeões nacionais, teve tudo isso. Agora, a questão é, qual é a causalidade? O que foi mais determinante? O que foi determinante para o crescimento? Eu olho e digo, não é um intervencionismo. Eu consigo achar milhões de experiências intervencionistas que deram errado, inclusive o período petista aqui. O que eles fizeram de diferente, que é difícil, é uma economia de mercado que funciona bem, um sistema educacional muito bom e muita taxa de poupança. Por que a poupança é alta? Porque eles não têm o welfare. Né? O asiático não gosta do welfare. Agora, eles acham que o que gerou o crescimento econômico coreano é o intervencionismo. E aí eles foram fazer aqui o que eles acharam que deu certo na Ásia. Né? Quer dizer, eu acho que tem um erro de diagnóstico. Agora, mesmo que eu esteja errado e eles estivessem certos, ou eles estejam certos, suponhamos que eu estou errado, eu esteja errado, eles estejam certos, teve muito erro de implementação também. Porque se você tem um diagnóstico certo, mas a implementação é um desastre, não resolve. Não resolve. Entende? Mas a gente tentou fazer indústria naval com JK. Nos anos 60 ela quebrou inteira. Depois a gente tentou fazer indústria naval com o Geisel.
Nos anos 80 quebrou inteira. Depois a gente foi fazer a indústria naval com uva. 10 anos depois quebrou inteira. Não é nem questão de ideologia, se é de esquerda, de direita, porque tem JK, tem Geisel, tem Lula, tem coloração ideológica. É uma visão de mundo de que a gente é pobre porque a gente não tem umas coisas tangíveis que a gente pega com a mão. E aí você tem que ir lá e fazer. Aí você faz mal, você quebra, do mesmo jeito fica mais pobre, porque poderia ter usado aquele dinheiro de uma forma melhor. Então, você tem essa ideologia, que é uma ideologia dos economistas heterodoxos, ditos de esquerda. Quando eu comecei a estudar economia, eu sou físico, né? Aí foi super esquisito, assim, porque eu comecei a estudar economia e eu descobri que economistas de direita, tipo Langoni e Goudin, quer educação, acha que desenvolvimento é educação. E economista de esquerda quer subsídio para a indústria, acha que desenvolvimento é subsidiar a indústria. Gente, depois eu entendi. Né, essencialmente, né, esses economistas, como o Goudin e o Langoni, eles têm uma visão que a pobreza está dentro do país, está dentro da pessoa. Você tem que mudar as pessoas. Tem um jeito de mudar as pessoas, a educação fundamental de qualidade. Economista de esquerda acha que a pobreza é uma leitura ruim do Marx, aquela coisa da exploração no local de trabalho, da relação do capital com o trabalhador, que tem a mais-valia. Então, o economista de esquerda ele tem dificuldade de olhar o desenvolvimento econômico como alguma coisa que gera ganhos para todo mundo. É quase um cacuete da esquerda, é olhar o crescimento como uma troca desigual. Alguém está ganhando e alguém está perdendo. É um jogo de soma zero. Ou um jogo de soma positiva muito desequilibrado. E aí, para resolver essa injustiça básica, você tem que ser poderoso. E para ser poderoso, você tem que ter coisas. Essas são visões de mundo muito distintas. E aí, economista de esquerda quer BNDES, quer conglomerado econômico, quer indústria naval. E aí foi isso que a gente fez. Quando o Guido Mantega assumiu, a gente tinha um ministro que era economista heterodoxo, e aí a gente foi fazer o que eles ensinam lá nos departamentos de economia heterodoxa, que é, segundo eles, a visão deles, o que gera desenvolvimento econômico. A nossa visão, desenvolvimento econômico é um processo de construir instituições que geram eficiência econômica. Para eles, desenvolvimento econômico é um processo de você ter coisas que geram desenvolvimento, indústria, complexidade e tal. Então, se endivida, compra essas coisas, põe essas coisas no seu território funcionando, que você vai ficar rico. Então, o que gera isso? Esse negócio gera muito endividamento e não gera retorno, porque os investimentos são mal feitos. E aí esse negócio uma hora esgota. Lá em 2013 e 2014, aconteceu esses dois esgotamentos. O esgotamento do contrato social da redemocratização com a crise fiscal e o esgotamento do intervencionismo petista, que gerou muito endividamento sem capacidade de geração de caixa nas empresas. E aí geramos essa maior crise da nossa história. E o que você está falando para mim, chegamos, aí vamos caminhar, impeachment, Michel Temer, chegamos à eleição de 2018. E aí em 2018 eu estou entendendo que existe um descompasso, porque aí a gente teve um economista liberal que tinha ideias liberais de controle de gastos, de venda de estatais, essa coisa toda. Ao mesmo tempo, você não tinha uma liderança que talvez tivesse essa mesma cabeça e também não teve nada para a educação. Se a gente olhar a agenda do presidente Bolsonaro, mesmo na campanha e depois para a educação, ela é zero. Não existe. Quem é o ministro da Educação? Acho que pouca gente deve saber quem é o ministro da Educação. Então nesse sentido, o que a gente tem hoje é um governo que ele é liberal até a metade, até a página 2, mas, ao mesmo tempo, o que você está me dizendo é que, com o diagnóstico do liberal, a solução para esse diagnóstico não existe. E aí, como é que a gente sai desse imbróglio? A gente vai ter que trocar o presidente. A gente vai ter que escolher alguma coisa melhor. Né? É um problema, né? Porque não só tudo isso, né? Mas a gente vê o presidente, a função objetivo dele é dar um golpe, né? Ele quer virar ditador. Ele se preocupa em dar dinheiro para a polícia militar, em liberar armas. Quer dizer, a agenda dele é claramente uma agenda golpista. Ele fica o tempo todo dizendo que se ele não ganhar a eleição, o resultado eleitoral é fraudado, que voto impresso. Voto impresso.
A agenda dele não é melhorar a educação, não é fazer o país crescer, a agenda dele é construir as condições para que ele possa se transformar num ditador. Então, na verdade, os caras que querem fazer isso, eles querem criar confusão, né? Porque é a confusão que gera oportunidade para eles tentarem dar um golpe. Eu acho que ele não vai conseguir, mas ele vai tentar. Temos um encontro marcado com uma ação de força do Bolsonaro tentando dar um golpe. Acho que vai frustrar, que nem o Trump tentou, frustrou. Agora, para você, economista liberal, ver um governo como esse, liberal, né, dito liberal, deve ser uma coisa, um contrassenso danado, né? Você deve ficar no meio do caminho até, não sei, nos artigos que você escreve, eu não sei se você já foi chamado de petista e você é um liberal, porque se isso que está posto aí é liberalismo, eu até desconfio, eu também não concordo muito com essa coisa liberal conservadora, né? Eu acho isso um pouco, quer dizer, liberal na economia, mas eu não permito casamento gay, sou contra homossexual, sou contra outras pautas de costume que são muito batidas pelo presidente Bolsonaro. Então, eu acho que como é que você fica no caminho com toda a sua formação de economista liberal, como é que você se sente nessa agenda? Eu nem sei se eu seria um economista liberal, aí depende, né? A gente conversou, para mim tem duas dimensões. Tem a dimensão de welfare e tem a dimensão de intervencionismo. O que eu sou, eu acho que, principalmente em países latino-americanos, eu reconheço que o intervencionismo no leste da Ásia, por algum motivo que a gente não entende bem, ele funcionou bem. De fato, o Estado lá conseguiu fazer a porcaria da indústria naval, conseguiu fazer essas coisas que a gente fica tentando aqui e não consegue. Mas, na América Latina, eu acho que a gente tem que ter uma regulação pelo Estado, pelo setor público, do funcionamento da economia leve. Tem experiências bem-sucedidas, por exemplo. A Embraer é uma experiência bem-sucedida. A gente sabe que começou pequenininho, eles fizeram certo, eles fizeram a empresa junto com o centro de pesquisa, junto com uma escola de ensino superior. Então, tinha lá todo o pacote que a Alemanha desenvolveu no final do século XIX, quando ela quis fazer a indústria química para construir a indústria de fertilizantes, que esse era um problema da Alemanha, ela não tinha uma fonte própria de fertilizantes. Então, a Alemanha viu esse modelo. A gente tem que fazer ensino superior com pesquisa, um centro tecnológico e a empresa. E o centro tecnológico é a instituição que faz o meio de campo entre a pesquisa pura e a aplicação no mercado, na atividade produtiva. Então, a Embraer tem isso. Você nunca teve conteúdos nacionais, requerimentos de conteúdo nacional muito rigoroso. Metade do valor adicionado na exportação de um avião pela Embraer é importação de insumos, equipamentos. Então, tem jeitos de fazer um intervencionismo com mais eficiência, em geral, uma coisa mais leve, com mais metas. Então, não tem nenhum problema com alguma política industrial, mas tem que ter protocolo para esses negócios. A galega, do jeito que o petismo fez, eu costumo dizer, o intervencionismo petista conseguiu ser de pior qualidade do que o intervencionismo dos milicos, lá nos anos 70. O segundo PND deixou um legado para a economia brasileira de capacidade produtiva muito maior do que o legado que o intervencionismo petista deixou. Teve aquele economista heterodoxo importante, um cara de altíssimo nível, Antônio Barros de Castro, que nos anos 80 escreveu um belíssimo livro que chamava Economia Brasileira em Marcha Forçada, mostrando que, apesar de tudo, de todos os problemas, certamente o net present value não foi positivo, mas deixou um legado lá, o segundo PND, que ajudou no ajuste das contas externas lá nos anos 80. Não vai ter um Antônio Barros de Castro do intervencionismo PT. A gente não vai ter alguém que vai escrever um livro mostrando um legado positivo do intervencionismo PT. A qualidade da implementação é um desastre. Então, tem que criar protocolos, mas eu não sou contra, eu não sou a favor de carga tributária pequena. Nesse sentido, eu seria mais social-democrata. Um tempo atrás, eu vi num texto qualquer, aquele cara bem liberal, chamado Rodrigo Constantino, e ele se referiu a mim como social-democrata. Eu achei que ele estava certo. Eu acho que... Agora, de fato, na relação do Estado
do setor público com os mercados, acho melhor uma coisa mais leve. Então, eu fui a favor da reforma trabalhista, eu fui a favor do teto dos gastos. Por que eu fui a favor do teto dos gastos? Simplesmente porque a gente tentou, em diversas oportunidades, aumentar a carga tributária e o Congresso foi contra o aumento de carga tributária. Bom, se você é contra o aumento de carga tributária, então tem que colocar um teto nos gastos. Não tem nenhum problema se o Congresso aumentar os impostos, que mude o teto dos gastos. A única coisa que eu quero é que eu quero uma estrutura de gastos e uma estrutura de arrecadação e uma coisa converse com a outra. Eu não quero inflação. Eu costumo dizer, e aí eu tenho 58 anos, eu me lembro bem, pior do que inflação como solução para o conflito distributivo de um país, só guerra civil. Inflação é uma espécie de guerra civil. É péssimo. Então, eu sou colunista da Folha há 9 anos. Não tem uma coluna minha escrevendo contra o aumento de carga tributária. Zero. Eu nunca vou escrever contra, nunca vou defender que não se deve aumentar a carga tributária. Essa é uma decisão da sociedade soberana, do Congresso Nacional, e se o Congresso achar que deve aumentar a carga e dar mais recursos para o Estado, eu acho que está certo. Não tem um problema. Samuel, mas você acha que aumentar a carga tributária também? Eu sempre me lembro de uma frase do ministro Marco Aurélio, que era muito boa, que ele dizia que o Estado brasileiro não pode se comportar como uma senhora perdulária. Né? E aumentar a carga tributária, eu acho que quando a gente tem, para financiar um Estado eficiente, financiar um Estado que tenha distribuição de renda, quer dizer, que pense em reduzir a desigualdade, melhorar a educação, a saúde, tudo isso que está lá na Carta de 88, ok. Mas o que a gente vê às vezes, e acho que nessa reforma tributária a gente pode dizer que existe um pouco isso, às vezes aumento de carga tributária para financiar um Estado ineficiente, gordo, e um Estado que cada vez maior. E aí, como é que fica? Quer dizer, na verdade, esse aumento tem que ser pensado em conjunto com uma redução de gastos também, senão a gente vai no céu o limite. Vamos gastar, daqui a pouco, 100% que a gente ganha vai ser para financiar determinadas... desse Estado perdulário, como colocou o ministro. Como é que você equilibra isso? É o Congresso, a gente discutindo, são reformas? Como é que... eu acho que aí é uma discussão super interessante, né? Quer dizer, a gente gasta hoje com o servidor público muito, né? Acho que uma parte do Estado perdulário é a gente outorgar direitos a pessoas que são incompatíveis com qualquer coisa, né? Quer dizer, as aposentadorias para servidor público, as pensões. Outro dia eu vi um dado, parece que o Estado brasileiro, com pensão de filha de militar, está, 19 bilhões, é meio Bolsa Família. Você gasta meio Bolsa Família com pensão de filha de militar. É um Estado perdulário. Mas qual é o problema? Essas pensões são legais, elas foram concedidas segundo a lei. Então, a gente tem que fazer uma briga para mudar a lei, ver o que é possível rediscutir, entender o que é direito adquirido, o que não é. E tem que fazer esse debate. Eu faço esse debate o tempo todo, isso eu faço. A gente tem que mudar, fazer uma reforma da Previdência mais profunda ainda do setor público. Já fizemos uma boa parte. Todo mundo que ingressou no Serviço Público Federal a partir de 2013 está no regime previdenciário do FUNPRESP. Então, o Estado só garante benefício previdenciário até o teto do INSS. Acima disso, é a poupança que a pessoa fizer. Essa é uma pequena... Vai demorar 30 anos, mas é uma pequena revolução. Inclusive, isso vai para o judiciário e tal. Então, tem vários temas que o Estado é muito perdulário e a gente tem que... E essa é uma agenda de reforma administrativa. A gente tem que sentar com os administrativistas. Eu converso muito com o Carlos Ari Sunfeld, que é uma sumidade na área. Tem que sentar com o pessoal de administração pública e a gente tem que reformar o Estado por dentro para aumentar a eficiência dele sem aumentar o gasto. Acho que tem muita coisa para ser feito. Por que o judiciário brasileiro custa uns 2,5% do PIB e no mundo custa 1%? Não sei. Por que a gente investe 6% do PIB em educação, que é acima da média da OCDE, e a gente tem um desempenho pífio? Saúde já não é muito problemático. Se olha o que o Estado brasileiro gasta com saúde, indicadores de saúde, estamos bem. Eu diria, saúde é uma área que há algum sinal de subfinanciamento, falta dinheiro, dado o que está na Carta de 89. Então, acho que essa é uma discussão super importante.
ela requer uma certa paciência de chinês, é um assunto meio chato, porque quando você sai da generalidade do discurso político bonito, você tem que entrar nos detalhes da legislação, entender, ver como que você reforma na direção que você deseja, que é reduzir custo, aumentar a eficiência, e tem que fazer tudo isso. Aí eu sou super conservador. De forma respeitosa, tem que ser incremental e tem que ser de forma respeitosa ao status quo. Porque o que é o que é, o que a gente é o que a gente produziu. Então, a gente trocar o pneu com o carro andando. Exatamente, porque se quiser fazer diferente, a chance de dar bobagem. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer, a gente tem uma estrutura de direito administrativo toda amarrada, que vem do direito francês e tal. A gente tem que fazer reformas a partir desse substrato. E tem muita... A gente não precisa virar inglês. Né? Por quê? Porque a gente não vai virar inglês, porque a gente não é inglês. Então, a gente tem que ser o que é e, a partir do que nós somos, tentar reformar. E tem muita coisa para fazer. Você conversa com os profissionais da área, dá para fazer um monte de coisa, tem um monte de figuras de direito administrativo que vigoram já na França, mas na Espanha e Portugal. Esses países são países culturalmente muito próximos a nós, avançaram muito. Tem muita coisa que a gente pode fazer para tornar o Estado mais eficiente, mais leve, mais barato. Você tem esperança que a gente hoje está vivendo uma polarização política que eu acho que foge até às agendas, né? Eu digo que a gente fez um papo com o Gabeira aqui e a gente falou, olha, o problema é que a gente está discutindo pessoas, a gente não está discutindo agenda nem projetos, né? Acho que é Lula ou Bolsonaro, mas qual é a agenda do Lula, qual é a agenda do Bolsonaro? A gente não sabe. Você acha que tem espaço para um terceiro caminho? Você acha que tem espaço para um desses dois candidatos apresentarem uma agenda que vá no caminho que você está falando, quer dizer, de corrigir essas deficiências, corrigir esses problemas que a gente tem no Estado brasileiro? No final do dia é o seguinte, o Samuel Pessoa tem esperança que isso aqui que a gente vai começar um novo caminho a partir das próximas eleições? Eu tenho, sabia? Eu estou moderadamente otimista. Eu acho assim, acho que com o Bolsonaro não dá. Bolsonaro tem um objetivo na vida dele, que é virar ditador do Brasil. É o único objetivo dele, então acho que não tem muita conversa com o Bolsonaro. Eu acho que... Eu não sou político profissional, né? Eu converso com os ingleses chamam dos practitioners, né? Os caras que fazem política, que é quem entende do assunto, né? Eu já vi opiniões para todos os gostos. Tem gente que acha que tem terceira via, tem gente que acha que está muito polarizado, que vai ser Bolsonaro e Lula mesmo. Agora, o que todo mundo acha, me diz, isso é unânime, é que esse fato a gente só vai saber no primeiro trimestre do ano que vem. Então, assim, tem que ficar meio cool agora. Segurar a ansiedade, toma um Lexotan, uma dose de uísque, tá? E olha, assim, porque o ponto é o seguinte, Pedro, a gente ainda tem o quê? 1.500 mortes por dia na epidemia. Né? Olha a taxa de desemprego. A população não está pensando em eleição. A gente, que somos os privilegiados, cada um de nós nas suas próprias casas, com uma vida organizada, a gente pode se dar o luxo de olhar já o ano que vem e fazer todo esse cálculo, essa conversa que a gente está fazendo aqui. Mas o grosso da população brasileira é um leão por dia para pagar as contas, para comer, para não morrer no hospital de Covid. Então, a agenda das pessoas é outra. Por isso que esse assunto não pegou. E mais, a gente acha, às vezes, né, olha os políticos, acham que eles manipulam, eles sabem tudo, eles combinam o jogo. Não é nada assim. O Brasil é uma democracia mesmo. Quem vai escolher é o povo. O que os políticos fazem? Eles ficam quietos, olhando. E uma das habilidades que eles têm que ter é ter timing, é saber o momento de dar o bote, que é o momento que entra. Que nem o Romário, que está lá na área, no lugar certo, onde a bola vai aparecer para ele fazer gol. É mais ou menos assim o trabalho do político talentoso, né? Ele olha o futuro, meio que nem jogador de xadrez, ele desenha, e ele tem que ter a noção do momento certo de atuar. E no momento certo não é agora. Então, se vai ou não ter terceira via, é alguma coisa que vai se revelar para nós um pouco mais adiante. E aí tem a questão do Lula. Né? Eu já escrevi uma coluna que é com que roupa que o Lula vai. A gente tem o Lula de 89, que era contra tudo que está aí.
A gente tem um Lula da arrogância do segundo mandato, né, o Lula da indústria naval, o Lula do novo marco regulatório do petróleo, o Lula da Olimpíada, o Lula da Copa do Mundo, o Lula do dedaço da Dilma, que foi o maior erro que ele cometeu na vida dele, e assim sucessivamente. Né? E a gente tem o Lula do Palocci, do primeiro mandato, que fez um belo governo. Qual Lula vai ser? Se for o Lula do primeiro mandato, acho que ele tem condição de... Ele é um homem talentoso, ele sabe fazer política, ele é respeitado pela classe política, ele tem jeitoso, sei lá, vamos ver. Samuel, e para a gente fechar, assim, o que eu sempre pergunto para o nosso conversa aqui, o que você, que conselho você daria para um jovem que está começando sua carreira, aí não pode ser na sua área de economia, algum livro que você indica, o que você acha que um jovem pode fazer para se aperfeiçoar e para conseguir olhar até essa visão que você tem de Brasil para o futuro? Eu acho que, primeiro, assim, os jovens eles deram azar. Né? Os jovens deram o mesmo azar que eu dei. Né? A gente teve lá, estamos agora vivendo a segunda década perdida, acho que essa é até mais grave do que a minha, mas eu entrei no mercado de trabalho nos anos 80. E é um choque. Né? Eu não tenho dinheiro de família, não herdei, eu vivo do meu trabalho. E, por outro lado, eu vim de uma família rica, tá? Então, até eu me organizar, ter um bom emprego, ter renda, casar, ter filho, tudo eu atrasei. Né? Foi um começo de vida muito difícil. Claro, eu, com a renda que eu tenho, e tal, não se compara com a média do trabalhador brasileiro. Não estou aqui chorando pitangas, não, minha vida é ótima. Uma pessoa como eu reclamar da vida é quase uma injúria, né? Mas tem uma ofensa, mas tem esse dado, quer dizer, na geração que vai para o mercado de trabalho num momento muito difícil, varia de pessoa a pessoa, tem gente que tem mais, mas na média é um começo de vida difícil. Né? Então, isso outras gerações viveram no passado. A gente sabe, por exemplo, que a década de 20, na década de 10 do século 20 foi difícil, ao fim da Pacto Britânica, deu uma crise grande no Brasil, então tem momentos difíceis. Geração que entra no comércio, no mercado de trabalho, sofre mais para engatar e construir sua vida. Né? Eu acho... o que eu fiz, eu sempre estudei muito, eu gosto de estudar. Né? E essa visão que eu construí, a minha interpretação dos fatos, a minha leitura do país, é fruto da minha capacidade, do meu desejo de estudar. E uma coisa que eu fiz, que eu faço, na verdade, e honestamente, por interesse, agora não é uma mentira, uma coisa bonita. Eu sempre tive, desde criança, uma curiosidade em entender pessoas que pensam diferente de mim. Sempre achei super interessante. Quer dizer, sempre foi uma coisa que, para mim, me chamou atenção. Assim, como que dois seres humanos, ambos inteligentes, ambos com boas intenções, discutindo uma questão relativamente objetiva. Por exemplo, subsídio para a indústria naval é bom ou não? É uma questão objetiva. Como pessoas podem ter opiniões diferentes sobre uma questão tão objetiva, circunscrita como essa. Né? Essa foi uma questão que eu sempre teve desde jovem, eu tenho essa curiosidade. Por que isso? Né? De onde que vem? Qual é a hipótese que está lá atrás que gera o resultado diferente? No que eles discordam? É o modelo de desenvolvimento que eles usam diferente? São as hipóteses quantitativas das coisas? Eu acho que esse exercício, nesse momento de polarização que a gente vive, é super importante e interessante. É o exercício da tolerância, de respeitar a divergência, de levar a sério quem pensa diferente do que você e tentar fazer um esforço grande para tentar entender qual é a fonte da divergência. Perfeito. Samuel, muito obrigado por ter dado aqui, ficado essa uma hora aqui com a gente, conversando. Foi um maior prazer. Obrigado a você também, que ficou aqui até o final desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, a sua opinião e acompanhar aqui o nosso Manual do Brasil nos nossos próximos Papo Retos. Valeu e até o nosso próximo papo.